Glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero desejar a todos, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor e desejar um domingo abençoado de oração, de clamor, de buscar a Deus. Que todos, amados irmãos, glória a Deus, aleluia, venham ser tocados pela presença de Deus. Quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo, mas antes quero pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas ignorâncias e orar neste domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a bênção, a proteção, os livramentos de Deus, o agir, o mover de um Deus Pai Todo-Poderoso. Oramos, clamamos, pedimos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, orando, sim, uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, orando pelo Brasil, pelas nações, pedindo para que Deus venha nos guardar e nos livrar de todo tipo de mal. Pedimos a proteção, os livramentos de Deus. Amados, nós somos nada sem a presença de Deus, sem o poder de Deus, sem os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Nós somos totalmente dependentes de Deus. No ir, no vir, no dormir, no acordar, nós precisamos de Deus todos os dias. Todos os dias precisamos da proteção, dos livramentos de Deus. Amados, vivemos em dias de tribulações, de lutas, dificuldades, problemas, adversidades, em várias áreas da nossa vida. Jesus Cristo, ele disse: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo e ele diz que nós, os seus seguidores, também iremos vencer, mas passaremos por muitas aflições, e assim são na nossa vida. Muitas vezes, quando nós passamos por um tipo de luta, quando achamos que as coisas estão tudo tranquilo, se levanta outro temporal. Mas a Bíblia diz que após o temporal vem a bonança. Assim acontece, se levanta um temporal contra a nossa vida e depois passa. E assim vai acontecendo durante o tempo de vida neste mundo. Porque a Bíblia diz que este mundo jaz do maligno. Isto quer dizer que vivemos num mundo de tribulações. Vivemos num mundo onde o ladrão, que só veio para roubar, matar e destruir, é chamado de o príncipe deste mundo. Por isso que nós vemos tantas e tantas concentrações de maldade, ganância, a busca excessiva pelo poder, pelo dinheiro, pela ambição, não olhando para o próximo, aonde nós vemos muitas pessoas apenas preocupadas consigo próprio. E assim nós vemos situações terríveis, guerras, se concentrando em várias partes da terra,
conflitos na Ásia, no Oriente Médio, na Europa, na África, em vários continentes da Terra, conflitos, rumores de guerras, os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo se cumprindo dia a dia. Assim, nós vemos a falta de amor, a falta de um querer ajudar o outro, de um querer orar pelo outro, a falta de paz, situações terríveis, lamentáveis, pessoas cometendo os crimes mais hediondos, crimes que quase não dá nem para acreditar. Assim nós vemos no mundo a falta de segurança, a insegurança dominando muitas pessoas, problemas climáticos, doenças, epidemias, doenças raras. Muitas pessoas apenas querendo a ganância, o poder, e não olhando se isto estão prejudicando muitas vidas. A ambição. A Bíblia diz que a ambição pelo dinheiro é a raiz de todos os males, e por muitos quererem tanto o dinheiro, abandonam a fé em Deus. E assim nós vemos, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil, nós vemos a corrupção, a ganância, a manipulação. Até mesmo na religião nós vemos a manipulação, pessoas sendo manipuladas, enganadas. Em todas as áreas, na política, o povo sendo enganado diariamente com falsas promessas, prometem uma coisa e na hora de cumprir, fazem outra. O esquecimento ao povo, isso acontece em várias partes da terra. Por isso devemos orar e clamar e pedir a Deus todos os dias em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir a proteção, os livramentos de Deus. Muitas pessoas abandonando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e seguindo os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, negando a palavra de Deus. Muitas pessoas movidas por aquilo que eles acham ser o melhor para a sua vida, aquilo que eles acham ser o certo, não importando com o certo de Deus, não importando com o certo de Cristo. Muitos querem fazer aquilo que eles acham ser certo, mesmo que Deus diz ser errado. E assim nós vemos os homens colocando leis acima das leis e dos mandamentos de Deus. Os homens querendo se apropriar daquilo que é de Deus, querendo se apropriar da criação de Deus. Assim nós vemos aquilo que Deus criou, o homem querendo destruir. E um dia a conta virá.
O dia a conta da natureza, a conta da destruição da natureza virá. E será uma conta bem cara. O brincar de Deus sairá um dia bem caro. Quando o homem quer tomar o lugar de Deus e se apropriar daquilo que é de Deus. Querer roubar a glória de Deus. E assim nós vemos várias e várias pessoas no mundo tentando roubar a glória de Deus. Mas a Bíblia diz: horrenda é a coisa daqueles que caírem nas mãos do Deus vivo de Israel. Muitas pessoas estão caindo nas mãos do Deus vivo de Israel e outras ainda vão cair. Pela sua rebeldia, pela sua ganância, pela sua soberba, pelo seu espírito de destruição, irão pagar o preço pelas suas escolhas. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo real, verdadeiro e preciso. Todos os dias devemos orar, clamar e buscar em Deus. Por isso que nós oramos todos os dias. Muitas vezes oramos em dias difíceis, de tribulação, de problemas, de dificuldades. Porque a Bíblia diz que devemos orar sem cessar, não escolher o dia, hoje eu estou a fim de orar, hoje estou de bem para orar. Temos que orar todos os dias, e muitos os dias da vida, o peso espiritual é tão grande que parece não ter forças para orar. Mas mesmo assim devemos orar e clamar ao Deus de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre. E o que é o milagre? O milagre é o impossível para o homem. Quando uma situação parece ser já definida, impossível, não tem mais o que fazer, Deus mostra que Ele é o Deus do impossível. E eu peço o impossível de Deus na nossa vida espiritual, emocional, sentimental e na nossa vida material. Eu peço o impossível de Deus. Pai, abençoa, Pai. Abençoa aqueles que têm uma causa na justiça, na aposentadoria, aqueles que precisam de um milagre na saúde, o curar de uma doença que para a medicina humana não tem mais cura, uma situação de perseguição, Pai, ou uma situação que parece não ter mais o que fazer. Eu peço o teu impossível, Pai, nesta situação. Pai, tu é o Deus do impossível, Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, Deus todo-poderoso. Tu és o nosso Deus e nós somos os teus filhos. Perdoa os nossos pecados, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ignorâncias, Pai. Nos dê livramentos de todo tipo de mal, nos dê livramentos de tudo aquilo, Pai, que faz nós sofrermos. Que o inimigo não venha ter poder sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Livra-nos, Pai, de todas as armadilhas do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai,
eu peço o milagre de Deus. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Cumpram. Devemos cumprir a palavra de Deus, obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Que Deus abençoe a todos no Brasil e fora do Brasil. Vamos orar, clamar pelo Deus do impossível, orar pelo impossível de Deus, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida emocional, o impossível de Deus, na nossa vida material, o impossível de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus.